Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano, canal Bate-Papo na Janela, dando início a mais um bate-papo, mais uma conversa com um profissional hoje da área da educação, a nossa colega Maria Emília. Maria Emília Pimenta Seabra, ela é formada em pedagogia, tem especialização em educação inclusiva e é mestre em ciências da educação. Ela é professora da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte e foi inspetora da rede estadual durante 12 anos. Maria Emília, primeiramente queria agradecer a sua participação e dar as boas-vindas a você. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Muito obrigada por terem me convidado a participar desse bate-papo, desse canal tão querido que eu venho acompanhando para matar um pouco da saudade, né, da escola, que eu estava tão pouco tempo nela, e matar um pouco da saudade também dos alunos que vão nos assistir. Já mando, beijo para todo mundo, com muita saudade de todos. Muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. Queria cumprimentar também a Bárbara. Oi, Bárbara. Oi, Cristiano. Oi, meninas. Oi. Cumprimentar a Gisele. Bárbara. Gisele, tudo bem? Oi, Cristiano, tudo bem? Bárbara, Maria Emília. Oi. E Gisele. Bom, pessoal, nesses tempos de isolamento social que a gente tem vivido já há alguns meses, né, as crianças e os adolescentes têm participado de aulas online, né, de educação à distância. E o Brasil, segundo o censo de 2019, tem cerca de 18 milhões de crianças na educação infantil, ou em creches, ou na pré-escola, ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas quase 600 mil crianças no ensino especial. Então a gente convidou a Maria Emília hoje para a gente falar um pouco sobre a educação infantil nesses tempos de isolamento social. Porque quando a gente fala de adolescente e de crianças um pouco maiores, a gente sabe que eles já têm, né, uma certa autonomia, uma certa independência para acessar um computador, para acessar as aulas online. Mas, Maria Emília, o que a gente pode falar das crianças menores diante dessa situação, diante do que está nos sendo imposto nesse momento? Na verdade, a educação infantil, ela, pela própria legislação, né, do país, ela é obrigatoriamente presencial e interativa, né? Não só presencial, como toda a educação básica é prevista, né, para o ensino presencial, mas a educação infantil ela só acontece, né, de acordo com os estudos, né, com os especialistas, através da interação da criança com outras crianças, vem também como outros adultos, né, com adultos. Então, a criança, ela aprende imitando, né, gestos de outras crianças, do próprio adulto. Por isso que a gente fala que a gente tem que ter muito cuidado, né, ao lidar com crianças. O que você está falando ali perto? Elas são antenas, né, Gisele, da área da psicologia, sabe bem aí que elas captam tudo. Elas são antenas mesmo, e daí elas passam a imitar para poder entender como elas estão no mundo, né? Através dos exemplos que elas vão enxergando, não, vão se vendo também ali naquele meio familiar, educacional, entre outros. Então, a educação em tempos de pandemia, quando a gente fala aí de ensino remoto, na educação infantil, ela é nula, né? Visto mesmo os próprios documentos saídos do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, não há recomendação para ensino remoto, especialmente quando se fala em cumprimento de carga horária, de dia letivo, né? Então, justamente por entender que na educação infantil, sem a interação, a educação não acontece. Então, quando a gente fala que no ensino fundamental está acontecendo o ensino remoto, as crianças estão vendo pela televisão, por aplicativo, né, por plataforma virtual, isso para a educação infantil não se aplica, né? E aí as crianças ficam um pouco à deriva, porque por mais que as escolas, e aí eu estou dizendo das particulares, né, que vêm se esforçando para manter a clientela, né, porque, no final das contas,
a escola particular é uma empresa, né? E ela se esforça para manter essa clientela. O que nós temos visto é uma evasão, né? Uma retirada mesmo das matrículas das crianças na fase de educação infantil, porque o ensino remoto não as atinge, né? Você colocar uma criança ali de 2, 3, 4 anos, que seja, até os 5 anos, à frente do computador, para prestar atenção em uma hora de live, né? É impossível que você mantenha a atenção dessa criança. Então, educação infantil em tempos de pandemia é crítico e demanda da gente uma atenção. E aí, quando eu falo a gente, eu falo de nós, cidadãos, né? Que possamos recorrer aos órgãos públicos que pensem nessa situação, ainda que seja fornecendo materialidade para que a família interaja em casa com essa criança, porque realmente o ensino remoto para elas não funciona. Então a gente pode deduzir, né, que as crianças menores elas serão mais prejudicadas com esse processo do que os adolescentes, né? Se a gente pensar em termos conteudistas, com essa caixinha que a gente costuma processo colocar, de alfabetização, por exemplo. É isso que eu estou dizendo. Se a gente pensar nessa caixinha de conteúdo e só pensar nela, a gente pode tender a pensar que elas serão as mais prejudicadas. Mas se nós pensarmos na qualidade de vida, porque são vidas que estão sendo preservadas ao não entrarem dentro de uma instituição lotada de outras pessoas, a gente pode dizer que elas são as mais beneficiadas, porque vai ser o último nível de ensino, bem provavelmente, a retomar a atividade presencial, mesmo porque, como elas não têm mesmo regulamento até agora para ensino remoto do ensino infantil, só tem para ensino fundamental, médio, por aí, acima, elas provavelmente serão as últimas a retornar. Só que nós temos que pensar que nós estamos preservando essas vidas o máximo possível. E outro fator que é importante a gente lembrar é que as famílias têm papel fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem das crianças, nessa fase da primeira infância. Então, se nós conseguirmos conversar com as famílias, chegar até as famílias e orientá-las a como interagir com essa criança de uma forma, dentro de casa, né? De uma forma mais objetiva, não preocupando com o conteúdo, mas preocupando com o lúdico, né? Com o emocional, né? Com o social que ela tem naquele mundo família, a gente já vai estar ajudando e muito nesse processo de não prejudicar as crianças dessa fase de educação infantil. Porque, na verdade, a gente tem muito costume de pensar nesse conteúdo, né? Mas vai ficar prejudicado porque não vai alfabetizar. Agora que ele entrou no segundo período, que é a fase que ele vai conhecer a junção das letrinhas, ele vai estar parado, né? A escola não está dando essa força no remoto. Mas se a gente pensar que a gente está preservando essa criança, né, desse convívio, dessa aglomeração, e que para a educação infantil não há uma etapa após a outra tão tradicionalmente colocada como a gente vê no ensino fundamental, não tem a questão de chegar no final do ano ele vai passar ou não vai passar. Ele vai para outra fase de toda forma, porque o que determina que ele passe de fase é a idade dele. Simplesmente a idade dele, não é o que ele já aprendeu, o que ele acumulou de conhecimento formal. Então, se a gente garantir que ele tem uma vida saudável, ainda que dentro de casa, nesse período de pandemia, eu vou garantir que ele tenha condição psicológica, emocional, de, quando retomarem as aulas presenciais, ele continuar o fluxo dele de aprendizado normalmente. Maria Emília, como você já mencionou essa questão de como é a tecnologia e as aulas virtuais para crianças nessa fase de alfabetização, ou seja, nula, né? Você acha válida a presença de um professor particular, ou seja, você acha válida essa angústia talvez gerada entre os pais,
né, que querem a todo custo suprir um suposto tempo perdido para essas crianças, ou seja, não, meu filho está com 5 anos, eu preciso arrumar uma professora particular para fazer essa alfabetização em casa, e assim, de toda forma, determinar essa etapa, talvez fechar uma etapa, né, para que eles talvez se sintam mais contemplados ou acreditem de alguma forma que a criança não está perdendo tempo. Você acha válida essa vamos colocar entre aspas, angústia aí positiva, né, de tentar ir atrás de alguma coisa que supostamente seria benéfica para o filho, ou não há de se preocupar com isso nesse momento? É interessante você falar isso, Gisele, porque a procura, né, por professor em aula particular presencial, agora, depois do retorno das férias, né, vamos colocar entre aspas aí de julho, né, houve um recesso em julho, e a entrada do mês de agosto, ela foi incrivelmente engrandecida. Né? Eu recebo contato, tem várias colegas perguntando como é que faz, você acha que vai, não vai, tem procura demais. Porque eu acredito que, na verdade, há uma complexidade de fatores que levam a essa ansiedade dos pais. Não só a questão da preocupação se o meu filho está evoluindo ou está regredindo na alfabetização, na escolarização formal, no conteúdo em si, mas a educação infantil também, ela tem o lado do cuidado, né? Da segurança que os pais têm de saberem que, enquanto estou trabalhando, o meu filho está no lugar seguro, com pessoas confiáveis, preparadas para estarem com ele, vai ser bem alimentado, vai ser bem higienizado. Então, tem todo um complexo, entende? O ensino infantil ele é um pormenor muito delicado, porque ele agrupa todas essas complexidades, todos esses cuidados, não só da educação formal, mas como do ser humano biológico, físico, né? E aí eu acredito o seguinte, com essa retomada também das atividades do comércio, das atividades de trabalho em geral, praticamente tudo voltou. Segunda-feira, agora, por exemplo, volta academia, né, de ginástica, enfim. Praticamente todas as áreas da economia estão retomando as suas atividades. E para onde vão esses filhos? Essas crianças, esses pais que estão retomando o trabalho. Então, eu também acredito que essa busca por um professor particular, ela tem se pautado muito por aí também. Alguém preparado que vai estar com o meu filho juntando o útil ao agradável, né? Juntando a necessidade que ele tem do aprendizado formal com o cuidado que ele vai ter naquele momento, naquelas horas, que seja 1h30, 2 horas, de cuidado especializado, né? De alguém preparado, confiável, para estar ali na formação geral, integral daquele ser humaninho ali, né? Então, é válido? Eu acho que a gente não pode dizer nem que é e nem que não é. Tudo vai depender do contexto e da condição, né? Agora, se a gente pensar na diferenciação que isso traz entre as variadas crianças, das variadas classes sociais, aí a gente está aprofundando um pouco mais na discrepância, talvez, social, da diferenciação. Mas a questão de ser válido ou não vai depender de quem é esse pai que está requerendo esse trabalho. Quem é essa criança que está demandando essa atividade particular? Né? Ela tem algum histórico, algum fator que determine que ou ela esteja realmente muito ligada na tecnologia, que eu digo assim, televisão, celular, tablet, né? E que o pai já está se sentindo incomodado, extremamente incomodado, porque não consegue ele, enquanto pai, mãe, tirar a atenção do filho daquela tecnologia viciante, né? E aí queira colocar uma outra atividade para tentar tirar aquele foco, já que os espaços externos não podem ser usados, né? Parque, zoológico, clube, shopping, cinema, não pode ser usado, então vamos contratar uma professora, mas também pelo lado dos pais que estão realmente já afogados com a falta de saída
com quem deixo o meu filho, e enquanto estou fora, porque estou retomando o meu trabalho, o que ele está fazendo? Porque se eu tenho a garantia que ele está com alguém preparado, né, para trabalhar atividades gerais, né, não só escolares, como outras brincadeiras, né, alguns outros divertimentos que não sejam virtuais, ele já vai ficar mais tranquilo. Então, é válido ou não, depende do contexto, não estamos aqui, né, para poder julgar quem solicita e quem não pode solicitar, porque de toda forma são crianças que estão à deriva, né, mesmo desse processo educacional, vendo seus pais retomando suas atividades, e aí sem essa saída, né, e a gente entende os pais nessa questão aí. Sim, sim, Maria é uma questão Emília. muito individual, com certeza. Maria Emília, você falou aí, né, sobre essa questão da parte do ensino, que as escolas particulares, por exemplo, né, estão dando alguma atividade, algum recurso que assim, apesar de não suprir o que o aluno precisa, alguma coisa está sendo feita, né, em termos de educação. Mas a gente sabe que o público da escola particular e da escola pública é diferente, né? As pessoas são diferentes, são realidades diferentes. E aí você já comentou algumas coisas, mas como é que você vê o impacto social na vida desses meninos, dessas crianças, especialmente nesse momento que você falou, inclusive, que elas não estão tendo um outro recurso, além de ir à escola, que é ir a parques, né? Essas questões. E às vezes dentro de casa também, elas não têm nem mesmo esse recurso de distração, que é o celular, a internet, né? Então, socialmente, você acha que vai ter uma grande diferença social, vai ter um impacto social muito grande para a vida dessas crianças? A gente torce que não, Bárbara, mas a realidade traz a gente a pensar que, infelizmente, a maioria das crianças que não tem a prioridade de ter, o privilégio, na verdade, de ter a tecnologia à mão, né? Uma família estruturada, que tem as refeições na hora certa, as refeições completas, um sono preservado, né? Essa qualidade de vida, quando essas crianças já não têm essa realidade em casa e são obrigadas a ficar nessa realidade por todo esse tempo, né? Estamos aí passando de 5 meses, é impossível a gente não acreditar que não haverá prejuízo emocional, né? Gisele, me ajuda aí no psicológico, porque a realidade já é dura, já era quando nós estávamos no normal, né? Quando nós estávamos com as escolas funcionando, ensino integral, às vezes, ele participando. Então, aquele período que ele ficava em casa já não era fácil. Então, a gente pensar que ele está ficando 24 horas durante mais de 5 meses, direto, num ambiente que possa não ser saudável para ele, e aí eu estou pensando ali naquela criança de 2 anos, na de 3, na de 4, né? Nós estamos falando da educação infantil, onde ela vê de tudo e não consegue nem assimilar, porque ela não tem maturidade para poder compensar aquilo na cabeça dela, né? Para ela poder entender o que serve, o que não serve, o que ela descarta, o que ela internaliza. E aí eu realmente me preocupo com isso, me preocupo porque quem serão essas crianças que nós vamos ter novamente em mãos quando nós retornarmos, né? Como elas estarão, em que condição emocional nós vamos encontrá-las? Porque essa questão de as escolas particulares estão oferecendo alguma coisa, por si só já mostra a diferença que as outras crianças que são das escolas públicas estão vivendo, né? A diferença social discrepante. Então, se aquela que está tendo uma horinha de aula de live, de o que quer que seja, né, na internet, da escola particular, ela provavelmente ela tem ou uma aula particular, ou ela tem uma empregada, um funcionário em casa, que, querendo ou não, uma horinha vai sentar com ela, né, que o pai pede, senta um pouquinho, né, a gente tem visto muito isso, né, as mães pedindo para tirar um pouco do foco das funcionárias de casa,
e brincar um pouco com a criança, né? Porque tem que suprir essa necessidade da criança. Então, aquela que tem essa vantagem de ter um funcionário em casa, de estar matriculado numa escola particular e querendo ou não ter alguma opção de interação com a escola, ela já se destaca completamente daquela que não tem, né? Ainda que tenha um celular, a criança da escola pública, ainda que tenha um celular, ainda que tenha um espaço mínimo dentro de casa, a diferença é muito grande, não tem como a gente negar isso. Então, a minha preocupação e a preocupação de nós, né, educadores da educação infantil, dos anos iniciais, do ensino fundamental, é como nós vamos receber essa criança, né? Quem será essa criança que nós conhecemos lá em fevereiro? Como que ela vai chegar para a gente emocionalmente? Porque fisicamente a gente já sabe que elas vão chegar diferentes, né? Esse tempo todo já fez uma diferença gigantesca. Mas socialmente, né, essa socialização que a escola proporciona, né? Esse cuidado todo que você falou, a hora de comer, o que comer, ter ali uma pessoa para interagir, desenvolvê-la, né, no sentido de ser social, você acha que então vai ser o que mais, né, vai fazer falta, mais do que às vezes o ensino, né, o ensino no sentido assim, mais do que um conteúdo, Sim, com certeza. uma alfabetização é essa. A rotina da escola, do cuidar e do educar, porque a educação infantil ela não é só educar, ela é cuidar e educar, é que vai fazer, tem feito mais falta e que vai fazer mais diferença. A ausência desses cuidados diários e sistemáticos, né? Que todos os dias ele tem esse cuidado, todos os dias é verificada a higiene, todos os dias é dada a alimentação nos horários corretos, com o balanceamento nutricional necessário. Tudo isso é que tem feito mais falta para a educação infantil, para essas crianças do ensino público infantil, né? Porque o sistemático, o conteúdo se recupera, o emocional, o social, às vezes não. E aí a nossa preocupação. A gente não pode perder de vista, tendo em vista isso, né, Maria Emília e Bárbara, que vocês estavam falando, que a escola pública hoje não, já há algum tempo, né, tanto a de ensino infantil quanto a do ensino fundamental, ela assume uma função para além do pedagógico, para além da socialização, né? Muitas famílias, e a pandemia vai agravar isso, né? A necessidade dessas crianças terem uma alimentação que em casa provavelmente elas não vão ter, né? De ter um lugar para ficar, como você disse anteriormente, porque a família tem que sair para trabalhar, não tem com quem deixar, e esses meninos... Então, a escola pública assume essa função que a escola particular não tem, né? Pela própria estrutura do público e tudo, né? Então, a gente não pode perder isso de vista. Oi, Gisele, você ia falar? Desculpa. Não, só complementando a deixa da Maria Emília, é que realmente é de fundamental importância a gente perceber que a aprendizagem está intrinsecamente ligada à rotina, à socialização, né? A ideia de uma referência de etapas para que a criança seja instruída, né? Aonde ela deve ir, onde ela deve ficar, né? Horários, né? Demandas. Então, dentro de casa, por mais que isso seja estimulado pelos pais, o ambiente pouco muda, pouco se altera, né? E apesar das tentativas, né? Da criança tratar muitas vezes essa aprendizagem mais lúdica, o que eu percebo até com depoimentos de pessoas próximas é que o colega faz falta, né? Fazer o trabalho em grupo faz falta, pedir opinião do colega, trocar, né? Conversar. Então, não é só, como a Maria Emília falou, essa questão do conteúdo e da instrução para fazer algo, né? Vamos fazer tal atividade. Não. A criança, principalmente nessa idade, precisa do corpo a corpo. Precisa entender que tem um outro ali que faz a mesma coisa que ela, né? Que tem uma referência, não só do adulto, mas a própria criança, a própria estrutura, né? Como vocês disseram, para além do conteúdo, né? Essa coisa do cuidado, né? E de ensinar certas coisas que fazem parte mesmo dessa estrutura de como se comportar e como se organizar enquanto indivíduo, né? E continuando... pode falar, por favor. Não, e só para aproveitar ensinar determinadas coisas, tem realmente determinados ensinamentos que a gente só
atina que são necessários com a observação da criança no dia a dia, né? Então, eu só percebo que ele não sabe lavar as mãos depois que ele usou o banheiro, porque eu estou vendo que ele foi ao banheiro e lavou a mão. Como é que eu faço isso virtualmente? Como é que eu tenho esse controle, essa observação no ensino remoto, né? Então, a educação infantil, ela é tão básica, tão importante, que sem o visual, sem o corpo a corpo, como você acabou de dizer, sem a interação, eu não consigo captar a necessidade que a criança tem para o aprendizado, né? Eu sei que ela não pediu desculpas quando ela propositalmente colocou a perninha na frente do outro. E aí eu preciso ensiná-la que ela não pode fazer aquilo, que ela precisa pedir desculpas. Eu só tenho condição de fazer esse tipo de ensino, de educação, presencialmente. Eu não tenho condição de verificar essa necessidade nesse ensino remoto. Só isso. Sim, não, excelente. A criança, ela vê no outro, muitas vezes, aquilo que ela deve ou não fazer. Então, as correções, né, e os aprimoramentos sempre a partir da interação. Uma coisa interessante também que eu acho que se enfatiza muito, Maria Emília, a gente percebe que a figura da mulher, né, a mãe, sempre ainda demandada como uma figura ali mais que multifuncional, né? Uma mãe ali que se torna né, mentora ali, né, na instrução, na organização do espaço para que aquela criança ou que aquele adolescente tenha a aula virtual, por exemplo. Aí eu te pergunto, como é que fica esse papel da mulher? Como é que você vê essa enfatização muito pesada, né, em cima da figura da mulher, que eu acompanho amigas, né, que já ficam preocupadas. Eu tenho que imprimir o roteiro da escola, são não sei quantas folhas, aí está tudo marcado, tem que assinalar. Aula de educação física, deixa eu marcar as coisas aqui no chão, ou seja, a mãe está por trás para preparar o ambiente daquela aula particular. Ou, se for uma criança particular, não, aquela aula virtual. Ou, se não tiver aula virtual, ela está ali por trás para poder encaixar aquela criança no momento lúdico para que a criança tenha uma interação mínima. Como é que você acha que fica esse papel aí, ainda bem enfático em cima da mulher? Eu acho que além dessa responsabilidade que a mulher pega para ela e não distribui, né? Quando ela tem alguém para distribuir, né, Gisele? Porque a gente tem muitas mães sozinhas também, né? Mas quando ela tem a figura paterna para distribuir, além dessa monopolização cultural, né, que ela faz das atividades em relação ao filho, eu acho que houve uma perda ainda maior nesse momento de pandemia, com o ensino remoto, ou com não ensino remoto, no caso do ensino infantil, né? Que é a abdicação da mulher de permanecer na ocupação de um papel que ela conquistou tão recentemente, sabe? Que foi essa autonomia, esse papel de posso trabalhar fora sim, posso ser acadêmica, posso ter outras funções paralelas à função de mãe, de esposa, de dona de casa, e que, se a gente for olhar historicamente, né, isso é muito recente, essa conquista, né, da mulher, essa emancipação da mulher. E agora, com essa questão de não ter escola para que meu filho possa estar, ficar, e aí eu reforço mais essa ideia de que as famílias não enxergam a escola só como o local onde meu filho vai aprender conteúdos, né, formais. E aí o Cristiano já falou isso há pouco, o papel da escola mudou faz tempo. Ela precisou abarcar essa outra função do cuidado, justamente porque a sociedade requis isso. Porque hoje o pai e a mãe trabalham fora. Só que agora essa questão da pandemia de não ter a escola para levar meu filho, para cuidar do meu filho, né, além dele estudar, para cuidar do meu filho, fez com que essa mãe tivesse que abrir mão. Eu estou dizendo isso por conhecer muitas colegas que tiveram que abrir mão do seu trabalho, porque as atividades retomaram, ela não tem uma funcionária em casa, não tem a condição desse custo,
e aí teve que abrir mão do papel que ela conquistou há tão pouco tempo para voltar a estar em casa cuidando full time, né? O tempo todo do filho, né? Porque no social a gente está acostumado a ver infelizmente ainda há muita diferenciação salarial, né, entre homens e mulheres, e em geral o arrimo de família que a gente fala, né, aquele que realmente coloca o dinheiro mais significativo em casa, em geral é a figura masculina, e essa figura retornou para suas atividades fora de casa. E aí essa mulher teve que abrir mão. Então é uma perda muito grande. A gente não sabe nem após esse período como vai ser essa retomada, né, desse espaço feminino no mercado de trabalho, com essa necessidade de abdicação desse espaço nesse momento, e falta de escolha, né, falta de opção. Falta de opção. A mãe não tem mais opção. E ainda não falei da mãe professora, né? Que tem a mãe professora também. Tem a mãe professora que está lá em casa, fazendo as lives, as videoaulas, ou ainda que não seja live, videoaula, que seja em plataforma, está preparando, e isso, como a gente não estava acostumado com isso, né? A gente está vendo hoje como gasta-se tempo para formular uma atividade no computador, minha gente. Você vai colocar numa plataforma que para a gente é muito novo, né? Aquele tanto de ferramenta, é tanta opção que aquilo ali você vai... Quando você vê, passou 1h30, você fez uma atividade única de uma página, né? Então, gasta-se um tempo extraordinário, muito mais do que o tempo que a gente gastava para planejar a aula com livro didático, com quadro, que a gente podia passar no quadro. Então, hoje, como a gente não tem essas opções do livro didático, do impresso ou do próprio quadro, dentro de sala de aula, a gente só tem a opção do virtual, a gente está entendendo que isso está gastando muito tempo. E aí essa mãe está ali dentro de casa tentando fazer essas atividades virtuais, professora, e o filho ali ao mesmo tempo. Então, realmente, para a mulher está sendo um período bem complicado e de perdas muito grandes. A gente torce para que isso fique só durante a pandemia, né? Marília, você falou aí muito bem, né? Assim, você também falou um pouco aí do que está sendo ser o professor, né? Nesse período, como transpor o que antes você falava para o menino, para um papel, para uma tela, para algo escrito, não um papel virtual, né? E com certeza isso também está sendo um desafio. Então, está sendo um desafio para a criança e para o professor, né? Isso mesmo. Realmente, o professor está se descobrindo, se redescobrindo, mas eu acredito que a maioria ainda está torcendo para voltar àquela antiga maneira de dar aula, porque essa, eu vou te falar, que ela é dentro da sua casa, você não tem que pegar trânsito, não tem que ficar se arrumando, mas gasta um tempo danado, dá muito trabalho, e eu acho que o que é ainda mais desanimador é que a gente está tendo pouco retorno, não é? Os alunos não estão retornando para a gente as atividades, não estão dando as respostas que a gente espera com esse virtual. As respostas que a gente talvez teria, né? Talvez não, com certeza a gente tinha lá dentro de sala de aula. A gente não está tendo esse retorno e aí a gente fica um pouco desanimado, né, gente? Vamos confessar. Que a gente fazer, trabalhar e não ver retorno é muito difícil. Mas é isso aí, professor na luta. Isso nos colocou diante dessa nova realidade, né? Por mais que a gente queira adiar, né, essa mudança de paradigma da aula presencial somente, não usar ou de evitar o uso, né, de novas tecnologias, acho que daqui para frente nós vamos ter que assumir um pouco mais isso, né? Não tem jeito. Isso mostrou quão difícil mas o quanto que também ajuda, né? Essas ferramentas no processo educacional, ainda mais para uma geração que está tão acostumada a lidar com isso, né? Então, Marimília, eu queria muito te agradecer. Foi excelente esse bate-papo, né? O seu posicionamento em relação à situação da preservação da vida das crianças. Eu acho que foi brilhante o seu posicionamento, é isso mesmo. Sem esquecer que elas podem se tornar vetores, né, de transmissão dessa doença, né, levar para casa. Então, a gente tem que mesmo preocupar com esses meninos, né, tomar todo o cuidado.
nos preparar para o que está aí adiante posto para nós, né? Uma nova realidade, pelo menos no curto e médio prazo. Então, muito obrigado pela sua participação. As nossas portas aqui estão abertas para você. Sempre que você quiser participar, estamos aí. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade de conversar com vocês, colegas tão queridos, né, com quem eu tive o privilégio de conviver há alguns anos, e deixar essa mensagem de esperança, de realidade e de esperança, né, que nós temos aí para a educação. Nós estamos aqui porque acreditamos na educação e vamos continuar trabalhando da melhor forma possível para contribuir com a formação formal e informal das crianças e dos jovens das nossas escolas. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigada, pessoal. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Gisele, muito obrigado. Eu que agradeço. Ótimo de estar aqui de novo. Gente, então espero que vocês curtam esse vídeo. Se vocês curtiram, dê o like, inscrevam-se no nosso canal, nos ajude a divulgar essas conversas, esses bate-papos. Já estamos no programa número 10, né? É um número pequeno ainda, mas é um número bem significativo para nós que fazemos as coisas de uma forma até amadora, mas com muito desejo de ajudar, de levar informação a quem precisa. Então, curtam, divulguem, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.